Buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui. Eu estou feliz de estar aqui. Allora, prima di tutto voglio ringraziare Rosa che ha proposto questo tema, perché mi ha dato la possibilità di recuperare il significato di tante cose che davo per scontate. Em primeiro lugar, eu agradeço a Rosa por ter proposto esse tema, me dando a oportunidade de recuperar o significado de coisas que eu corri o risco de dar como óbvias. Voglio condividere con voi quello che ci aveva scritto Don Pigi nel 2020 per rispondere ad alcune domande che io e Mimmo, mio marito, gli avevamo mandato, domande che ci erano state poste da nostro nipote Alessandro che allora aveva 7 anni. Quero compartilhar com vocês o que o Padre Pigi me escreveu em 2020, respondendo algumas perguntas que eu e Mimo, meu marido, tínhamos feito. Perguntas que nos foram feitas pelo nosso neto Alessandro, de 7 anos, que então tinha 7 anos. Allora, padre Don Pigi, alcuni di voi lo conosceranno, io lo presento brevemente. Un italiano venuto in missione in Brasile appena laureato su proposta di Don Giussani, che era il suo padre spirituale. È diventato sacerdote qui ed è rimasto fino alla morte, contribuendo alla valorizzazione di questo quartiere, ed era il parroco della chiesa di Todos Santos. Alguns de vocês conheceram o Padre Pigi, vou apresentar brevemente. Era um italiano que veio em missão ao Brasil depois de se formar por sugestão de Dom Giussani, que era seu pai espiritual. Aqui ele se tornou padre e permaneceu até a morte, contribuindo para a valorização também desse bairro e de um grande trabalho ao lado dos moradores. Era pároco da igreja de Todos os Santos. Una di quelle domande riguarda proprio il desiderio, che è il tema che la Rosa ha scelto. Uma dessas perguntas de respeito justamente ao desejo, que é dos temas que a Rosa propôs. Chiedeva se i desideri che uno ha si avverano e quando. Se quello che lui chiede in silenzio quando prega l'angelo custode, una preghiera che facevamo insieme, qualcuno lo ascolta. Ele perguntou se os desejos que se tem se realizam e quando se realizam. Se o que ele pede em silêncio na oração ao anjo da guarda, a oração que eles fazem juntos, alguém ouve. Ali está a risposta do Padre Pigi. Ecco la risposta di Pigi. Io ho scelto di farvela vedere in originale perché è importante vedere le parole che lui aveva sottolineato. Eu quis mostrar a resposta original porque é importante ver as palavras que ele sublinhou. Non la leggo in italiano, la traduce direttamente. Os nossos desejos se realizam como? Quando? Esta pergunta demonstra que Alessandro é uma pessoa autêntica sublinhado, pois percebe desejos que nunca se apagam, mesmo que nesta vida haja muitas pessoas que tentam apagá-los, substituindo-os por falsos desejos, para ganhar dinheiro às nossas costas, enquanto os verdadeiros desejos nos acompanham sempre nesta vida, e serão para serem plenamente satisfeitos apenas na vida eterna, ou seja, na ressurreição. Os desejos falsos se tornam satisfeitos nesta vida, mas não conseguem fazer-nos verdadeiramente felizes, pelo contrário, deixam-nos sempre com gosto amargo na boca, enquanto os desejos verdadeiros, aqueles que nos animam nesta vida, só na ressurreição final e na vida eterna se realizarão verdadeiramente e plenamente. Aliás, para além do que imaginamos. Basterebbero queste parole per svolgere il tema di questa retomada. Bastariam essas palavras para desenvolver o tema dessa retomada. Nel 1987 Don Giussani, il grande amico di Rosetta, grazie a cui queste obras sono nate e sono cresciute, parlando all'assemblea di rappresentanti di un partito politico in Italia, la Democrazia Cristiana, metteva in guardia da questa strumentalizzazione da parte del potere. Em 1987, Dom Giussani, grande amigo de Rosetta, graças ao qual essas obras nasceram e cresceram,
Falando na Assembleia de Representantes de um partido político na Itália, Democrazia Cristã alertou para essa instrumentalização por parte do poder. Se il potere mira solo al suo scopo, esso deve cercare di governare i desideri dell'uomo. Se o poder visa apenas o seu objetivo, ele deve procurar governar os desejos do homem. Il desiderio, infatti, è l'emblema della libertà perché apre all'orizzonte della categoria della possibilità, mentre il problema del potere, inteso come ho accennato, è quello di assicurarsi il massimo di consenso da una massa sempre più determinata nelle sue esigenze. O desejo, de fato, é o emblema da liberdade porque abre o horizonte da categoria da possibilidade, enquanto o problema do poder, como mencionei, é o de garantir o máximo consenso de uma massa cada vez mais determinada por suas necessidades. Così i desideri dell'uomo e quindi i valori sono essenzialmente ridotti. Una riduzione dei desideri dell'uomo, delle sue esigenze e quindi dei suoi valori viene perseguita sistematicamente. Assim, o desejo do homem e, portanto, os valores são essencialmente reduzidos. Uma redução dos desejos do homem, das suas necessidades e, portanto, dos valores é perseguida sistematicamente. I mass media e la scolarizzazione diventano strumenti per l'induzione accanita di determinati desideri e per l'obliterazione o l'estromissione di altri. Os meios de comunicação social e a escolarização tornam-se instrumentos para a indução obstinada de determinados desejos e para a obliteração ou exclusão de outros. E fin qui Don Giussani. Até aqui Dom Giussani. Ma questa strumentalizzazione era già stata denunciata da Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Dives in Misericordia nel 1980, quindi 7 anni prima. Instrumentalização já denunciada pelo Papa João Paulo II na encíclica Dives in Misericordia de 1980, ou seja, 7 anos antes. Questa è la tragedia del nostro tempo, la perdita della libertà di coscienza da parte di interi popoli ottenuta con l'uso cinico dei mezzi di comunicazione sociale da parte di chi detiene il potere. Esta é a tragédia do nosso tempo, a perda da liberdade de consciência por parte de povos inteiros, tida com o uso cínico dos meios de comunicação social por parte também por parte de quem detém o poder. E qui Papa Giovanni Paolo II. Que quem diz é o Papa João Paulo II. Ma che profeti che sono stati loro due, soprattutto se pensiamo che gli strumenti di comunicazione sociale in quegli anni erano a disposizione di pochi, mentre i social oggi li usano tutti, anche i bambini. Que profeta os dois, especialmente se pensarmos que os instrumentos de comunicação social naquela época estavam ao alcance de poucos, enquanto hoje em dia todos utilizam, inclusive as crianças. E quindi chi detiene il potere può raggiungere chiunque, e il potere più pericoloso oggi non è quello politico, ma quello economico, spesso appoggiato da quello politico. E assim, quem detém o poder pode alcançar qualquer pessoa. E o poder mais perigoso hoje em dia não é o político, mas o econômico, muitas vezes apoiado pelo político. Giustamente Don Pigi definisce falsi i desideri passeggeri. E allora sorge la domanda: come faccio a riconoscere i desideri veri? Padre Pigi define corretamente os desejos passageiros como falsos. Então surge a pergunta: como eu posso reconhecer os desejos verdadeiros? E anche per questa domanda ci aiuta Padre Pigi e la sua risposta spiega bene perché adesso io ho deciso di proporvi questo canto. Padre Pigi também nos ajuda com esta pergunta e a sua resposta explicita bem porque agora peço para vocês escutarem essa música. O teu abraço gostoso de passear no teu céu. Perché un'altra delle domande di mio nipote a cui Pigi ha risposto è: Porque outra pergunta do meu neto que ele respondeu é: quando si dice che Dio è nei cieli,
È quel cielo lì? Quando se diz que Deus está no céu, é aquele céu ali? Guardate cosa risponde Don Pigi e vi assicuro che Alessandro aveva capito a 7 anni. Vejam que o Padre Pide respondeu, e eu tenho certeza que o Alessandro entendeu. Quando se diz que Deus Pai está nos céus, é esse céu ali? Quando os pescadores vão pescar, dirigem-se ao alto mar. O que vão procurar? O mar lá no alto? Certamente não. Procuram o mar mais profundo. É nesse sentido que Deus está no alto, ou seja, no profundo de tudo e de todos. Somente se Deus estiver no meu profundo e no profundo de tudo e de todos, Ele pode ser aquele que dá vida no profundo do ser de tudo e de todos. Pai Nosso. Existe uma bela música brasileira composta por Dominguinhos, um grande autor de música popular do Nordeste brasileiro, que começa assim: tenho saudade de ti, meu desejo. Tenho saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. Evidentemente, aqui o céu é uma comunhão de pessoas, que acontece no nível mais profundo da existência de todos. E é assim que o nosso Deus é nosso Pai, porque nos dá a vida no fundo do nosso céu, porque estamos envolvidos por Ele na profundidade do seu céu. É também por isso que o Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, usa a expressão no plural, que estais nos céus. É porque onde quer que haja uma pessoa, aí está o seu céu e o céu de Deus, que por sua vez é o céu de cada uma das 3 pessoas da Trindade. Portanto, pelo menos 4 céus. Mas isso não é suficiente, porque as pessoas, os seres humanos, que ainda existem aqui e na eternidade, são incontáveis. Bilhões de céus abraçados pelo céu de Deus Pai. Em suma, todas as vezes que dizemos conscientemente o Pai Nosso, estamos cada vez mais envolvidos numa profundidade infinita de céus, dilatando cada vez mais o nosso coração e o nosso espírito para uma fantástica comunhão de vida. E cada vez mais deixamos de ser aquele tipo de pessoas mesquinhas, egoístas, fechadas em si mesmas, entediadas, desiludidas, pessimistas, que a cultura predominante hoje pretende gerar. Para rezar bem o Padre Nosso, não é preciso levantar os olhos para o céu atmosférico, talvez com o pescoço um pouco torto em sinal de devoção e piedade religiosa. Dom Gius brincava usando a frase latina obtorto colo. Mas talvez pudermos fechar os olhos para que o nosso ser mais profundo, o coração, perceba o seu céu, onde está o seu Deus, ou melhor, o céu do seu Deus. Cosa dice tutto questo, che sembra complesso, ma non lo è così tanto? O que quer dizer isso tudo que ele diz que parece complexo, mas não é tanto? Che per scoprire la verità di noi dobbiamo guardare il cuore, che racchiude il nostro essere più profondo e dove troviamo i veri desideri. Que, para descobrir a verdade sobre nós mesmos, precisamos olhar para o coração, que encerra o nosso ser mais profundo e onde encontramos os verdadeiros desejos. Ma non si può fare automaticamente, richiede un lavoro. Mas não é possível fazer isso automaticamente, é preciso de um trabalho. Ma cos'è il desiderio? La risposta a questa domanda, che sembra facile, addirittura banale, è molto complessa e chiede di compiere un piccolo viaggio, il cui inizio è nell'etimologia della parola. Mas o que é o desejo? A resposta a essa pergunta aparentemente fácil, até mesmo banal, é muito complexa e requer uma pequena viagem cujo início está na etimologia da palavra. Questo non è scritto, però mi ha stupito che l'etimologia fosse uguale in italiano e in portoghese. Isso não está escrito, mas me surpreendeu que a etimologia da palavra é a mesma tanto em italiano quanto em português. Me l'ha fatto notare la Rosa ieri. Desiderio deriva dalla parola latina desiderium, desiderare, significa attendere,
avere un'aspettativa, esigere. Desejo vem do latim desiderium, de desiderare, esperar por, desejar, ter expectativa, exigir. Il significato originario probabilmente era aspettare quello che le stelle indicheranno, perché è una parola composta, desidere, cioè dalle stelle, a partire dalle stelle, e indica il movimento della volontà verso qualcosa che ci manca. O sentido original talvez tenha sido esperar pelo que as estrelas trarão, de desiderare, dos astros, a partir dos astros. Indica o movimento da vontade em direção a algo que nos falta. Il verbo desiderare è composto dalla particella de e siderare. Il latino è sidera, che significa fissare attentamente le stelle. Siderare significa fissare attentamente le stelle. O verbo desiderare é composto pela partícula de e por siderare, latim sidera, que significa fixar, olhar atentamente as estrelas. Il desiderare, secondo alcuni, indicherebbe perciò il togliere, che è la particella de, lo sguardo dalle stelle e di conseguenza il mancare, viene a mancare la cosa o la persona desiderata. Desiderare, para alguns, indicaria, portanto, tirar, de olhar, tirar de o olhar das estrelas e, consequentemente, a falta da coisa ou da pessoa desejada. Il desiderio, quindi, è quello che spinge l'uomo all'azione per ottenere quello che gli manca. E questo significa che esso è educabile e che possiede una dimensione culturale. O desejo, portanto, é o que leva o homem à ação para obter o que falta. Isso significa que ele é educável e possui uma dimensão cultural. E per questo motivo è necessario osservare qual è il rapporto dell'attuale cultura sociale con i desideri. Por esse motivo é necessário observar qual é a relação da cultura social atual com os nossos desejos. Per prima cosa è importante rilevare che molti modelli teorici e pratici elaborati dalla cultura sociale di oggi non solo hanno di fatto demolito molti dei limiti che segnavano tradizionalmente la vita individuale e sociale, ma hanno addirittura delegittimato il valore del limite nella vita umana. Em primeiro lugar, é importante salientar que muitos modelos teóricos e práticos elaborados pela cultura de hoje só derrubam muitos dos limites que tradicionalmente marcavam a vida individual e social, como também deslegitimaram o valor do limite na vida umana. Una conseguenza e un esempio è la frase generalizzata: tutto quello che esiste può essere consumato. Uma consequência e um exemplo disso é a frase generalizada: tudo que existe pode ser consumido. Gli abitanti delle società più ricche, infatti, consumano a dismisura cibo, vestiti, automobili, viaggi, vacanze, informazioni, spettacoli, cultura, sentimenti e anche persino l'ambiente naturale in cui abitano. Os habitantes das sociedades mais ricas consomem de forma desmedida alimentos, roupas, automóveis, viagens e férias, informações, espetáculos, cultura, sentimentos e até mesmo o ambiente natural em que vivem. Questo porta le persone a non selezionare più le offerte di consumo che la vita quotidiana propone loro e fa nascere nella loro coscienza la convinzione che è lecito e normale consumare tutto, in quanto è l'esistenza stessa dell'offerta che rende legittimo il consumo. Isso leva as pessoas a não selecionar mais as ofertas de consumo que a vida cotidiana lhes propõe e faz nascer em sua consciência a convicção de que é lícito e normal consumir tudo.
pois é a própria existência da oferta que legitima o consumo. Basta possedere le risorse economiche necessarie e ogni desiderio può essere legittimamente e prontamente soddisfatto, ma non solo. Basta possuir os recursos econômicos necessários e cada desejo pode ser legitimamente e prontamente satisfeito. Mas não é só isso. Il consumismo è anche nella sua forma più esasperata una sorta di distruttività che vuole ridurre al niente l'oggetto del desiderio. O consumismo é também, na sua forma mais exagerada, uma espécie de destrutividade que pretende reduzir a nada o objeto do desejo. E questa forma del consumare distruttiva non si applica solo a degli oggetti materiali, all'ambiente naturale, ma anche ai sentimenti. E esta forma destrutiva de consumir não se aplica apenas aos objetos materiais, ao ambiente natural, mas também aos sentimentos. In molti casi il desiderio e l'affetto per una persona si manifestano in un possesso così globale da distruggere quella stessa persona. Em muitos casos, o desejo, o afeto por uma pessoa se manifestam numa posse tão geral que destroem essa mesma pessoa. Le fiction televisive, cinematografiche, la cronaca della vita di tutti i giorni propongono continuamente espressioni di questi sentimenti di possesso. As ficções, as novelas e a própria crônica da vida cotidiana propõem continuamente expressões desses sentimentos de posse. Che negano la libertà, l'autonomia e l'integrità morale a chi purtroppo ne è l'oggetto. Que negam a liberdade, a autonomia e a integridade moral àqueles que infelizmente são o seu objeto. Vivere secondo il paradigma del consumismo vuol dire di fatto vivere senza progetto. Viver de acordo com o paradigma do consumismo quer dizer viver sem projetos. Ma accettare di costruire la propria vita giorno per giorno a seconda delle offerte di consumo che si incontrano. Mas, aceitando construir a própria vida dia após dia, de acordo com as ofertas de consumo que se encontram, E basando la soddisfazione della propria sete di felicità, o meglio, di piacere, sulla distruzione degli oggetti del proprio desiderio. e baseando a satisfação da própria sede de felicidade, ou melhor, de prazer, na destruição de objetos do próprio desejo. Ma purtroppo il piacere soddisfatto sempre e a ogni condizione, a poco atrofizza il desiderio. Mas, infelizmente, o prazer satisfeito sempre e em todas as condições, pouco a pouco atrofia o desejo. Nella mia esperienza di madre e di maestra, e credo che possiate confermarlo anche voi, Na minha experiência como mãe e professora, e eu acredito que vocês também possam confirmar isso, ho visto che il bambino sempre soddisfatto nelle sue richieste diventa un tiranno. vi que uma criança sempre satisfeita nas suas exigências torna-se um tirano. Il bambino il cui desiderio invece non è sempre soddisfatto entra nella realtà, va alla ricerca del nuovo, gioca, scopre e crea. Enquanto que uma criança cujo desejo nem sempre é satisfeito entra na realidade, vai em busca do novo, brinca, descobre, cria. E questo vale anche per gli adulti. Se il desiderio è sempre soddisfatto non c'è ricerca, non c'è creatività. Isso vale também para os adultos. Se o desejo é sempre satisfeito, não há busca, não há criatividade. E si scatena così una lettura pessimistica del reale, come luogo incapace di soddisfare tutti i desideri. Isso desencadeia uma leitura pessimista da realidade, como um lugar incapaz de satisfazer todos os desejos. E delle persone come mezzo e ostacolo per la soddisfazione di quei desideri, diventando così oggetto di sfruttamento.
e das pessoas, como meio ou obstáculo para a satisfação desses desejos, tornando-se assim um objeto di esploração. Le dipendenze, di qualunque tipo siano, sono frutto di un desiderio immediatamente e infantilmente soddisfatto. As dependências, sejam elas de que tipo forem, são fruto de um desejo imediatamente e infantilmente satisfeito, Che non sa più uscire dal circolo autoreferenziale e confrontarsi con la realtà. que não sabe mais sair do círculo autorreferencial e confrontar-se com a realidade. Come l'ubriaco della storia del Piccolo Principe, Como o bêbado da história do Pequeno Príncipe, che alla domanda perché bevi que com a pergunta por que você bebe, risponde perché ho vergogna. ele diz, porque eu tenho vergonha. Di cosa hai vergogna? Rincara il bambino. Do que você tem vergonha? Insiste a criança. Di bere, risponde l'ubriaco. De beber, responde o bêbado. Nella società odierna di oggi una persona, potendo desiderare, non sa bene da che parte andare. Na sociedade de hoje, uma pessoa, podendo desejar, não sabe bem para onde vai, para onde ir. E il desiderio così crolla. E o desejo assim cai, desmorona. Tutto ciò mette in evidenza il cortocircuito che avviene della scelta. Tudo isso coloca em evidência o curto-circuito que vem da escolha. Con la possibilità di scegliere tutto non si sceglie mai niente definitivamente. Com a possibilidade de escolher tudo, nunca se escolhe nada definitivamente. Le vite non prendono forma. A vida não toma forma. La libertà si autodistrugge. A liberdade se autodestrói. Il dramma è quello che la persona non riesce a prendere forma e non riesce ad affezionarsi. O drama é que a pessoa não consegue tomar forma e não consegue se afeiçoar, se apegar. La cultura contemporanea va proprio in questa direzione. A cultura atual contemporânea vai nessa direção. Il desiderio, sempre Don Giussani nel 1987, O desejo, isso é Dom Giussani que disse em 1987, può appiattirsi se non trova un oggetto all'altezza delle sue esigenze. o desejo pode esvaziar-se se não encontrar um objeto à altura das suas exigências. E nell'appiattimento del desiderio ha origine lo smarrimento dei giovani e il cinismo degli adulti. E no esvaziamento do desejo tem origem o desorientamento dos jovens e o cinismo dos adultos. Ma allora cos'è che permette al desiderio di non essere ultimamente succube del potere? Mas então, o que permite que o desejo não seja, em última análise, subjugado pelo poder? Ci aiuta ancora Don Giussani. Dom Giussani nos ajuda novamente. Se l'uomo desidera, non sta da solo. Se o homem deseja, ele não está sozinho. Si mette insieme perché, come io ho letto sulla pagina Instagram delle opere, Ele se une porque, como eu li providencialmente na página das obras, no Instagram das obras, oggi è ancora più evidente quello che Rosa Brambilla, fondatrice di Opere Educative, ha già detto in altri incontri: non è un io che costruisce, ma un noi. hoje é ainda mais evidente o que Rosa Brambilla, fundadora das obras educativas, já disse em outros encontros. Não é um eu que constrói, mas um nós. Quindi la risposta nasce dalla vostra esperienza. Então a resposta nasce da experiência de vocês, Dal vostro lavoro quotidiano, insieme. do trabalho que vocês fazem cotidianamente juntos. La frase "la bellezza salva il mondo", che è il fondamento della missione delle Obras, A frase "a beleza salva o mundo", que é o fundamento da missão das obras, sintetizza tutto quello che io ho cercato di dirvi. resume tudo o que eu tentei dizer a vocês.
perché senza bellezza spariscono il bene e la verità. Porque sem beleza desaparecem o bem e a verdade. Il bene perde desiderabilità e la verità non ha più una forza persuasiva. O bem perde a sua desejabilidade e a verdade deixa de ter força persuasiva. La sfida è trovare la bellezza nascosta nel quotidiano a cui ci conduce l'incontro con persone che lo testimoniano, cioè non concepirsi da soli. O desafio é encontrar a beleza escondida no cotidiano, a qual nos conduz ao encontro com pessoas que a testemunham, ou seja, não nos concebermos sozinhos. Nei giorni scorsi io ho accompagnato una coppia di amici a visitare le Obras. Nos últimos dias eu acompanhei um casal de amigos que veio visitar as obras. Non c'erano mai stati, ma conoscevano molto bene la storia perché sono amici di Rosa da più di 50 anni. Eles nunca tinham vindo, mas conheciam muito bem a história porque são amigos da Rosa há mais de 50 anos. Io ero un po' preoccupata perché la scuola non era ancora iniziata e avrebbero visto dei luoghi vuoti, ma non è stato proprio così. Eu fiquei um pouco preocupada porque não tinham começado as atividades e eles veriam locais vazios, mas não foi assim. Varcato il primo portone, che è stato quello di Jardin Felicidade, hanno sbarrato gli occhi per la meraviglia e uno ha detto: ma non mi sarei mai aspettato un luogo così grande e bello. Eles atravessaram o primeiro portão do Jardim Felicidade, arregalaram os olhos de admiração e um deles disse: nunca esperaria um lugar tão grande e bonito. Poi siamo andati a Casa Novella e lì i bambini c'erano. Depois nós fomos na Casa Novella e ali estavam as crianças. Ci sono immediatamente corsi incontro e ci hanno abbracciato. E l'altra amica ha detto: è incredibile, come se ci conoscessero. As crianças correram imediatamente e abraçaram a gente. E a outra amiga disse: é incrível, é como se eles nos conhecessem. Poi l'educatrice ha chiesto a Sara, una delle bambine, di presentarci la casa. Depois a educadora pediu a Sara, uma das crianças, para nos apresentar a casa. Ed è stata la prova ulteriore questa della forza della bellezza, che quando è riconosciuta genera amore. E isso foi mais uma prova da força da beleza, que quando é reconhecida gera amor. Sara ci ha fatto vedere in ogni stanza le scatole, ognuna con l'etichetta del nome, in cui sono contenuti i giochi di ciascun bambino. A Sara nos mostrou em cada quarto as caixas, cada uma com uma etiqueta com um nome, onde estavam guardados os brinquedos de cada um. E ha detto: noi non siamo tutti uguali, quindi ci piacciono i giochi diversi, però ci piace giocare insieme e quando vogliamo farlo condividiamo i giochi. Ela disse: nós não somos todos iguais e por isso gostamos de brinquedos diferentes. Mas gostamos de brincar juntos e quando queremos, compartilhamos os brinquedos. È evidente che questo non è innato, è il frutto di un'educazione. É evidente que isso não é inato, é fruto de uma educação. Un'educazione a guardare l'altro come tu vuoi essere guardato, unico e irripetibile. Essa é uma educação para olhar para o outro como você quer ser olhado, único e irrepetível. Non vale solo per i bambini, vale per tutti noi. Isso não vale somente para os meninos, isso é para todo mundo. E l'ordine che regna lì in Casa Novella, quasi impensabile per un luogo dove vivono tanti bambini, A ordem que reina na Casa Novella é quase impensável para um lugar onde moram tantas crianças. è uno strumento educativo per guardare la realtà come donata. É um instrumento educativo para olhar para a realidade como uma realidade doada. Non come un possesso da scartare quando tu pensi di aver trovato qualcosa di più attrattivo. Não como uma posse para se descartar quando você acha que encontrou alguma coisa que é mais atraente. Lo stupore dei miei amici è continuato nella visita agli altri asili, l'Etelvina e il Dora.
O maravilhamento dos meus amigos continuou na visita às outras creches Etelvina e Dora Ribeiro. C'erano i lavori in corso, organizzazione ed allestimenti per accogliere i bambini che avrebbero incominciato la scuola il giorno dopo. Havia muitos trabalhos, organização e preparativos para receber as crianças que iam começar as aulas no dia seguinte. Ma è grazie al vostro lavoro che questi luoghi sono per molti bambini lo strumento privilegiato per vedere la bellezza della realtà, che spesso è nascosta ai nostri occhi. Mas, graças ao trabalho de vocês, que esses locais são para muitas crianças um instrumento privilegiado para ver a beleza da realidade que muitas vezes está escondida também aos nossos olhos. Non scartare la realtà è la condizione primaria che ti fa alzare dal letto ogni mattina col desiderio di vedere quello che ti sarà donato quel giorno. Não descartar a realidade é a primeira condição que faz com que nos levantemos da cama todas as manhãs com o desejo de ver o que será dado naquele dia. E così è per me stessa. Da quando mio marito è morto e il pensiero che non posso aspettarmi più niente di bello è la tentazione più grande che ho. Assim, é para mim mesma desde que o meu marido faleceu e o pensamento de que eu não posso esperar mais nada de bom é uma tentação. In questo percorso io sono stata molto stimolata dalle 3 domande che Rosa mi aveva fatto. Nesse percurso fui muito estimulada por 3 perguntas que a Rosa me tinha feito. Come si distingue il desiderio vero da quello passeggero? Come posso risvegliare il vero desiderio nel mezzo della routine quotidiana? Cosa mi spinge ad alzarmi dal letto ogni giorno? Como distinguir o desejo verdadeiro do desejo passageiro? Como posso despertar o desejo verdadeiro no meio da rotina diária? O que me leva a levantar da cama todos os dias? Capite che qui agisce lo Spirito Santo, perché quando sono arrivate queste domande di Pigi, vocês entendem que isso é o Espírito Santo, porque quando chegaram essas perguntas do Pigi, da Rosa, io sono andata immediatamente a riprendere le risposte di Pigi di 5 anni fa. Eu imediatamente fui retomar as respostas que o Pigi tinha feito há 5 anos antes. Chi l'avrebbe mai detto? Quem me diria uma coisa assim? Adesso mi piacerebbe molto conoscere l'impatto che queste domande hanno su di voi. Agora eu queria entender o impacto que essas perguntas têm em vocês. Io vorrei chiedervi di provare a rispondere. Eu queria pedir que vocês tentassem responder. Con calma, pensate e poi condividetelo all'assemblea. Com calma, pensem e depois compartilhassem durante uma assembleia. Perché questo è importante, che siano domande per ciascuno di noi. E di voi, quindi. Porque isso é importante, que sejam perguntas para cada um de nós, para nós e para vocês. Meu nome é Nayara, trabalho no SAD Felicidade. É um prazer te conhecer. Muito obrigada pela palestra hoje. Foi muito bom, muito enriquecedora. E eu não tenho resposta para nenhuma das perguntas. São perguntas muito pessoais e complexas. Então eu não tenho uma resposta certa para nenhuma delas. Mas eu queria falar que, para mim, o homem que deseja não está só. Eu não lembro de quem é essa frase que ela disse no meio. O homem que deseja não está só. E eu acredito ainda além que os que desejam verdadeiramente, eles acabam se encontrando. Porque eles não desejam algo que seja passageiro, eles desejam algo além. E esse algo além é o que nos une. Eu não cheguei aqui sabendo o que eu desejava, mas estar aqui despertou em mim desejos que eu nem sonhava, eu não pensava nisso antes.
Então eu acredito muito que é isso. A vida vai levando a gente de acordo com os nossos desejos e as nossas respostas. Grazie Nayara. Io avevo già letto un po' della tua storia sul libretto e ci tenevo e speravo proprio che tu intervenissi. Obrigada, Nayara. Eu já conhecia a tua história através do folhetim, que é aquele instrumento que é preparado, né, para enviar para os nossos sostenitores à distância, para que eles possam conhecer o nosso trabalho. E lendo a tua história, eu esperava que você se colocasse hoje. E quindi ti dico buon lavoro. E por isso eu falo para você, bom trabalho. Bem, eu fiquei marcada, desculpe se me coloco comentando só essa coisa, que você falou, aqueles que desejam verdadeiramente um além, nos se encontram. E isso é verdade, pode ser a continuação daquela, me parece, né? Daquela frase que a Rosa fala, não sou eu que construo, mas é um nós. É belíssimo essa coisa, que aquilo que nos une e que nos permite de nos encontrar todos os dias dentro do trabalho que fazemos, é esse desejo comum, pessoal, que se torna comum. Bom dia, eu chamo Beth, sou educadora do berçário. Eu refleti em duas perguntas. Como distinguir o desejo verdadeiro do passageiro? Para mim, o verdadeiro é aquilo que te faz ser melhor. Não apenas se sentir bem. Aquilo que te provoca a mudar, a ser diferente. Não se sentir bem naquele momento. E o que me leva a levantar da cama todos os dias são os propósitos. Quando você acorda sabendo que tem uma missão para cumprir. Quando você acorda sabendo que tem alguém que depende de você. Depende do seu trabalho, depende da sua vida. É isso. Ainda é bom dia. Eu sou a Jéssica, estou falando da Dora. Na primeira pergunta, como distinguir o desejo verdadeiro do desejo passageiro? A experiência que eu tenho pessoal é sobre o amor de Cristo. Porque aquilo que é verdadeiro é quando você tem esse encontro com Jesus. Não tem como você conhecer esse tipo de amor sem entender esse sacrifício que Ele fez de nos trazer, de se doar por nós. Então, quando eu entendo o desejo verdadeiro, eu entendo isso. O que eu quero para mim? É entender o que eu quero para mim, eu também posso querer para o outro. E entender que, independente da realidade do outro, manter essa compaixão. Porque eu gostaria de ser olhada com compaixão. Eu gostaria de ver minha realidade e entender que outra pessoa olhou para mim e falou, essa menina tem alguma coisa boa. Não, eu vejo nela algo. E Jesus, Ele se entregou porque Ele viu algo de bom em nós, mesmo nós não merecendo. Porque nós somos egoístas, nós pensamos em nós mesmos. É isso. Estou tremendo. Beh, mi ha colpito in questi due interventi il fatto di aver fatto un lavoro, come dire, su di sé. Nas últimas duas colocações me marcou porque essas duas dimostrano che tem um trabalho sobre si. Che è un lavoro che però deve continuare quotidianamente. Che è una riflessione, è un trabalho che deve continuare todo dia. E esprimersi nell'esperienza, nel lavoro che facciamo. Para poder se expressar dentro do trabalho che nós fazemos. Perché altrimenti rischia di essere teoria.
Se non è assim, se non si espressa dentro do quotidiano, fica na teoria. E quindi, come dicevo, il potere prende sopravvento. E se só una teoria, o poder, come eu falei antes, toma a posse. I lavori che io ho visto esposti fuori Os trabalhos que eu vi na exposição dimostrano, testimoniano sono un testemunho che questo lavoro quotidiano voi cercate di farlo, che este trabalho quotidiano vocês tentam de fazer. perché altrimenti i bambini non potrebbero rispondere in questo modo. Se você não fizesse nesse trabalho quotidiano, os meninos nem poderiam responder daquela forma. Perché i bambini si accorgono se uno fa finta. Porque os meninos sabem o que é verdadeiro se uma pessoa faz conta di. Quindi avanti così. Por isso, pode continuar. Eu fiquei pensando muito assim, né? Sempre passa um filme na cabeça da gente quando vem perguntas tão profundas. E fiquei pensando na hora da turbulência, do furacão, né? na vida da gente. Aí, primeiro, logo de manhã, antes desse respiro, da gente fazer o lanche, me passou, claro, a situação mais dramática da minha vida com relação ao meu marido, né? Como olhar para o meu marido com ternura, com misericórdia, diante de um pedido de separação, e como agir diante de um pedido de me ajuda no meu novo relacionamento, né? E de verdade, assim, o meu desejo, de verdade, é que ele ficasse bem, né? As pessoas que estão mais próximas de mim, escutam eu dizendo assim, eu não brigo com Deus dele ter ido embora tão cedo, aos 37 anos. Porque para mim, a missão dele nessa vida era me salvar. Aí depois eu falei, mas e o agora? Né? Porque isso já passou. É vivo em mim, mas e o agora? Como que eu vivo esse desejo verdadeiro? E aí eu me lembrei assim, quando eu chegar na minha casa, eu sempre subo por um viaduto. E eu sempre, na hora que eu subo nesse viaduto, eu falo assim, Senhor, esse viaduto foi feito para mim. Porque eu subo e vejo uma paisagem maravilhosa atrás das montanhas. Se é de manhã o sol, se é de tarde o entardecer, se é à noite a lua, as estrelas. Então, nesse momento, eu sempre agradeço. Obrigada por eu estar viva. Obrigada por eu ver isso. Né? Sempre, sempre, sempre. Nas dificuldades, sempre aparece alguém concretamente que me dá a mão. Não dá para desesperar, né? E o que me faz levantar todos os dias é estar viva. Deus me deixa estar viva. Acredito que após o falecimento do meu marido tão precoce, eu passei a valorizar mais a minha vida. É isso. Obrigada. La cosa che mi ha colpito di più nella testimonianza di Elma è il fatto che abbia citato i nomi delle persone amiche. Aquilo que me marcou dentro do testemunho da Elma é que ela deu um nome às pessoas amigas. Perché vuol dire che guarda gli altri come un dono per sé e quindi guarda sé in un modo vero. Significa che ela sta olhando as pessoas como um dom para ela mesma e ela come un dom. Perché gli amici non ci sono dati solo per darci una spalla d'appoggio. Os amigos não são só alguém que fica perto de nós e que nós podemos colocar no ombro deles. Ma per capire meglio il nostro cuore, quindi quello per cui siamo fatti noi. Ma para entender mais, de forma melhor, o nosso coração, aquilo per o qual nós somos feitos. E poi è vero che queste domande sono domande, come che si dice in portoghese, toste? Depois é verdade que essas perguntas, né, são perguntas profundas, complexas, difíceis, entre aspas. Però sono la prova di quello che il Signore ha detto. Mas sono o teste daquilo che o Signore nos falou. Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai. Se vocês não voltam a ser como crianças, você não vai entrar no reino do céu. Perché erano le domande di un bambino di 7 anni.
porque aquelas perguntas eram as perguntas do meu neto, que era um menino de 7 anos. E a cui Don Pigi ha risposto con la serietà di un teologo. A essas perguntas, Padre Pigi rispondeu com uma seriedade digna di un teologo. E quando, questo non l'ho detto prima, ma quando io e Mimmo abbiamo riferito le risposte ad Alessandro, E quando eu e meu marido dissemos essas respostas ao Alessandro, con parole adatte a lui ovviamente, traduzindo talvez em palavras mais compreensíveis para uma criança, lui ha detto subito: ma davvero era un prete quello che ha risposto? ma di verdade era um padre aquele que me respondeu? Mi piacerebbe conoscerlo. Eu gostaria muito conhecê-lo. E dopo una settimana, quando l'abbiamo rivisto, E depois de uma semana, quando nós vimos de novo Alessandro, lui ha detto: sapete che adesso la mattina non vedo l'ora di aprire gli occhi sabem que agora de manhã eu não vejo a hora de abrir os olhos per vedere le cose belle? para observar as coisas bonitas, lindas. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui sempre na retomada com vocês. Eu pensei, e nas respostas também que foram dadas, os desejos verdadeiros são aquele, como foi dito aqui na mensagem, maravilhosamente bem. Vou falar primeiro os que não são verdadeiros. São aqueles desejos que não nos completam a alma. Foi falado de um consumismo, né? Algo que não satisfaz. E é algo que nós vivemos hoje em dia. Nós queremos ter. Esquecemos de ser. Os verdadeiros desejos são aqueles que nos tornam pessoas melhores, pessoas felizes. Como foi falado aqui por todas aqui na frente, elas sempre trouxeram algo assim que expressava o olhar para o outro. Eu guardei também muito aquela mensagem da última retomada, onde que fala assim do parar. Aquilo me choca todos os dias de manhã, porque esse consumismo, ele nos faz acelerar. E aí vem a resposta, a pergunta número 2. Como eu posso despertar o desejo verdadeiro no meio da minha rotina diária? A palavra rotina, ela já nos acelera, né? Você já acorda em movimento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu penso na última retomada, o parar, o abaixar, o olhar, o desejo. Eu penso assim, o desejo verdadeiro, ele vai estar naquilo que nós conquistamos, como foi dito, para a eternidade. Não para o real, não para o momentâneo, mas o desejo verdadeiro é aquele para a eternidade. É um sorriso, é um abraço, é um carinho. Quando eu retornei, tem uma criança na Casa Novela, e eu não conheço as crianças de lá. Eu dou aula aqui no acompanhamento escolar, inclusive eu vou me apresentar, meu nome é Valéria. E tem uma criança que ela canta todos os dias de manhã. Só que são palavras que a gente não entende. Eu disse para ela assim, olha, ela não canta nada, mas ela canta a vida. Ela canta, eu não a conheço, mas ela assim, ela expressa alegria. Só uma criança bem cuidada pode cantar. Só uma criança que está sendo acolhida canta. Então, assim, como eu posso despertar o desejo verdadeiro no meio da minha rotina diária? Parar, observar. Então, eu posso despertar esse desejo assim na minha rotina, todas as manhãs parando, pensando no outro. Como eu posso fazer? Dando o meu melhor. E o que me leva a levantar da cama todos os dias? É a satisfação do desejo verdadeiro. Não é mesmo? Porque o outro desejo, ele não me satisfaz. Mas o verdadeiro, ele me levanta todos os dias da manhã. Eu vou. E eu gostaria de deixar aqui publicamente, eu me sinto feliz ao levantar da cama.
eu me sinto feliz ao vir para cá. Beh Valeria, mi sembra che questa ovazione dica tutto, Già falaron tutto con esses applausi, Valeria. Sembrava di essere al Minerao. Comunque è proprio vero, bisogna cercare il compimento e che il fatto che il desiderio vero rimane desiderio e non lo puoi coprire, come dire, esaudire con niente di concreto. Precisa procurar de verdade o cumprimento, a realização. E o desejo verdadeiro não se pode apagar, né, con nenhuma coisa. Perché è questo che ci fa andare avanti. Perché è isso che nos impurra a ir in frente. Che ci fa continuare a cercare. A continua procura. Bom dia a todos. Eu sou a Gisele, tenho 20 anos que eu estou nas obras, 19 anos no centro esportivo. Então, o desejo verdadeiro se afirma todos os dias, independente das circunstâncias, sejam as positivas ou negativas. Ele te lapida. As circunstâncias negativas te fazem crescer e afirmam em você aquele desejo ou não. Então, se mesmo com toda dificuldade, porque é o que nos torna pessoas melhores, não é? Então, esses momentos é que vão te afirmar se você vai seguir aquilo ali, se é o seu desejo mesmo ou não. E também, nós temos muitos desejos na vida, de muitas coisas. E aí a gente precisa saber se é aquilo que a gente quer levar para sempre ou se ele vai parar ali e eu vou seguir para o próximo, né? O desejo passageiro, ele não tem base, ele se decompõe nas primeiras oportunidades. A segunda, despertar o desejo verdadeiro na rotina diária. Empenhar o máximo, dar o meu melhor, investir no desejo da forma com que ele cresça todos os dias, em mim e quem está ao meu redor. A gente que lida com pessoas, com crianças, não é fácil, né? O nosso trabalho é uma missão. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós somos escolhidos. Antes de ser escolhido pela Luísa, Rosa, quem for fazer essa seleção, nós somos escolhidos por Deus. Ele que nos encaminha. Então, quem tiver no lugar certo, vai permanecer. Então, o que me leva a levantar da cama todos os dias? É uma pergunta muito frequente que Rosa faz para a gente, principalmente nas reuniões dos diretores, né? E isso eu tenho, assim, tentado afirmar todos os dias dentro de mim essa resposta. É saber que Ele me chamou a missões. Ele confiou em mim e me capacita todos os dias para cumprir os desígnios dele. O amor é a essência. O dele por nós e o nosso por ele. Então, sinceramente, eu fiquei bastante provocado com essas perguntas porque elas me fazem pensar um pouco na minha história. A primeira pergunta, né? Como eu distingui o desejo verdadeiro do passageiro? Eu fico pensando, por exemplo, quando eu era jovem aprendiz e não sabia de nada, eu adorava gastar todos os meus R$300 enchendo a cara de bebida em algum lugar. Era muito divertido. Só que na volta eu pegava o metrô, eu e a minha irmã mais velha, e a primeira coisa que vinha na cabeça era um sentimento de é isso mesmo? Parece pouco, não sei. Falta alguma coisa, sabe? Então eu posso encher a cara e tentar me esconder do meu desejo, tentar fingir que ser feliz é isso,
ou então entender que ser feliz é outra coisa. Só que, se eu não tenho alguém no qual eu olho e falo, ah, não, pera, acho que aquilo ali é ser feliz, eu vou atrás daquela pessoa, fica meio difícil de descobrir o que é essa satisfação toda. E eu tive essa pessoa quando eu era jovem aprendiz, o professor de lá do SEDUC, o Douglas, que hoje é um grande amigo, inclusive o avô, né, da minha filha, praticamente, porque para mim ele é um pai. E aí eu já emendo na segunda pergunta, sobre o desejo verdadeiro na rotina. Eu fico pensando que é muito difícil de fazer isso, porque a rotina a gente tem que fazer as coisas. A gente tem as tarefas, e as tarefas têm que ser feitas. E se eu não tenho alguém que me ajuda a fazer isso, porque eu sinceramente, eu sou um paspalho. Às vezes eu não me dou conta das coisas e a rotina me atropela, eu atropelo a rotina então assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda dos meus amigos que não sei, me trazem de volta me ajudam a trazer de volta meu olhar não para os problemas que tem um tanto e tem que resolver, mas que na realidade o mais importante não é isso. E o que me leva a levantar da cama todos os dias, hoje às 4 horas da manhã pontualmente, é a minha filha de 1 mês chorando com a fralda cheia para ser trocada. Mas não sei, eu fico pensando que no fim das contas isso não é um peso. Por mais que eu esteja cansado e que tem toda uma adaptação a ser feita, mesmo que às vezes o choro dela me irrita, que ela não para de chorar, e que ela só para de chorar quando vai pro colo da mãe. Eu fico pensando nisso, sabe? Do tanto que é bonito de eu levantar, praticamente sendo chamado a viver minha vida hoje como pai. E acho que é isso. Allora, grazie Ramon. Mi ha colpito molto quando hai detto che ti accorgi quando uno è felice. Mi marcou muito quando você falou che você si dà conta di quando una persona è felice. Perché questo vuol dire che tu hai ben chiaro qual è il tuo desiderio vero, che è essere felice. Porque você tem clareza naquilo que é o seu desejo verdadeiro, che è ser feliz. E quindi ti corrisponde quell'altra persona. E por isso a outra pessoa ti corrisponde. Perché altrimenti guarderesti gli altri solo per risolvere i tuoi problemi. Se non fosse assim, você olharia para o outro só para resolver os seus problemas. Che è quello che hai detto. Poi riguardo all'alzarti alle 4 del mattino per tua figlia, depois a respeito di si levantare às 4 di manhã para rispondere ao grito di tua figlia. E anche questa è una bella sfida. È un bello desafio. Perché bisogna veramente essere convinti che ogni cosa che ci succede ce la manda Dio. Perché precisa ser convencido che cada coisa que nos acontece è un chamado di Deus, è algo che Ele nos dà. Perché altrimenti ci arrabbieremmo. Se non fosse assim, nós ficaremos con raiva. E ti dirò che il mio padre spirituale, che è un monaco di un monastero vicino a casa mia, e vou te dizer che o meu pai spiritual, che è un monge di un mosterio che fica perto da mia casa, che io faccio molto bene ad arrabbiarmi col Signore. E gli diz che è un bene che io fichi con raiva con Deus. Perché vuol dire che gli parlo, lo riconosco.
perché significa che io falo con ele, che io riconosco. Ah, briga, sì. Sì. Desculpe, traduzi errado, che io fico brigando con Deus. E quindi va bene se ti arrabbi perché tua figlia ti sveglia. Ed è buono che você brighi se tua figlia ti accorda. Ma al mesmo tempo, para mim, essa coisa me fez lembrar, acrescento uma coisinha pequena, que é sempre a realidade que nos fala qual é a nossa tarefa. É a realidade de cada manhã, né, que nos acorda e nos entrega a tarefa verdadeira. Allora io ho una provocazione adesso. Ela tem uma provocação. Chiamo anch'io una persona. Vou chamar uma pessoa. E spiego anche perché dopo. E vou explicar também o porquê chamei. Io chiamo la Silvana. Vou chamar a Silvana. Perché da quando io vengo qui, dal 2009, perché desde quando eu venho aqui no Felicidade, che era o anno 2009, io l'ho sempre vista felice. Eu sempre vi a Silvana felice. E disponibile al rapporto con tutti. E disponibile ao relacionamento com todos. Eu vivo aqui e as pessoas que estão aqui me ajudam muito mais a viver, que desde quando eu fiz essas coisas de cirurgia e tal, essa pergunta sempre ficou comigo. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu poderia estar em casa e tal, mas o dia que eu estiver em casa é porque eu estou ruim, estou doente mesmo, porque eu não consigo. E quando o relógio desperta para vir trabalhar, eu sou o primeiro a levantar. E vou lá, faço o café para quebrar o jejum, para ver se a dona desperta. E estou assim, porque eu aprendi isso e de ter esse compromisso. Né? Eu falei, se eu não for, né? Mas se eu fico em casa, nossa senhora, é uma dor. E eu só queria agradecer a todos que estão aqui, de todas as creches, onde a gente passa, principalmente a dona Rosa, que aprendi isso com ela desde a infância. Sou isso aí, né? E eu lembro muito da música, eu sou melhor do que era antes. Eu sou filho do silêncio. Eu nunca subi aqui para falar, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho uma tranquilidade muito grande para viver, para fazer, para estar perto, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de falar, que eu estou aqui há 36 anos. Essa creche para mim é minha vida, sim, sabe? Eu tenho um carinho muito especial por esse meu trabalho, que eu falo que nem é mais um trabalho. Né? E levantar todo dia para vir para cá, aquilo que o Calixto falou, ele levanta mesmo para fazer o café primeiro. E eu venho todos os dias, com uma alegria, e é com a vontade, sabe, de vir, e essa cozinha eu vivo nela 8 horas todos os dias ali naquele quadrado, mas como que isso me enche, me dá sentido tudo o que eu vivo. Se eu tenho uma família maravilhosa, se eu tenho, né, o Alípio, que é tudo na minha vida, e essa obra é culpada disso, sabe? Se a gente vive assim, da forma que a gente vive, porque a gente é livre. A gente aprendeu essa liberdade assim, o Alípio é livre, eu sou livre. E isso me faz a gente ficar mais junto ainda, sabe? Por causa disso aqui. E isso, Deus coloca sempre na minha vida, no meu trabalho, na cozinha,
pessoas que a gente precisa estar perto. Então isso para mim é uma coisa, não posso falar assim que é só um trabalho, é muito grande. Tudo isso que a gente vive aqui. Os meninos, que é muito, muito grato a gente, eles chegam na cozinha pedindo pedindo cardápio, agradecendo. É muito maravilhoso. Então, assim, eu sou muito agradecida de levantar todos os dias e ter para onde eu ir, ter certeza de onde eu vou. E sei que chega lá, mesmo que a gente chora, mesmo que nem não ri só não, a gente chora, a gente, né, Diana? Porque ver minha filha hoje aqui, né, com meus netos, né, meus filhos que cresceram aqui desde de bebê, os 3. Então, assim, eu só tenho a agradecer, só tenho, sabe, essa beleza que me faz dar conta de todas aquelas coisas que é ruim, e eu consegui passar por elas e consegui ver essa beleza, sabe? Eu sou muito grata. Allora, grazie tantissimo Silvana, veramente. Soprattutto perché hai espresso a parole quello che tutti quotidianamente vedono. Obrigada, Silvana, também porque você expressou com palavra tudo aquilo que nós todos os dias podemos ver. Sottolineo solo una cosa, quando hai detto che questo per te non è solo un lavoro. Sublinho só uma coisa, você falou que isso não é só um trabalho. È duro da dire, però capite che dire che io vengo qui solo per lavorare è un desiderio passeggero? Perché dizer eu venho aqui só para trabalhar, isso se torna un desejo effimero, passeggero. Perché quello per cui noi viviamo è molto di più. Perché aquilo pelo qual nós vivemos é muito maior. È quello in cui Dio ci ha messo. È un lugar onde Deus nos colocou. E come ha detto Pigi nella risposta che abbiamo visto prima, il raggiungimento sarà solo nella resurrezione. E come Pigi falou naquela risposta, o cumprimento disso starà solo nella resurrezione. Io direi che si può concludere così con l'intervento di Silvana. A Silvana falou do trabalho de uma forma, né, bonita, apaixonada, é porque o trabalho, né, no trabalho a gente expressa aquilo que nós somos, essa beleza que nós carregamos dentro, né? Se o que nós carregamos se expressa cada um de nós no seu trabalho. E quem tem consciência vem trabalhar voando ou cantando, né, dona Silvana? Direi di chiudere qui l'assemblea e la chiudiamo con una immagine e una frase che anche qui, opera dello Spirito Santo. Vamos fechar essa assembleia colocando essa frase, che também isso foi un don do Spirito Santo. Perché l'altro ieri, quando ero a casa della Rosa a preparare la retomada, perché outro dia, quando stava na casa da Rosa preparando a retomada, ci è arrivato su WhatsApp questo. Chegou essa mensagem no WhatsApp, che è la risposta alle domande della Rosa. Che è a verdadeira risposta às perguntas da Rosa. E non potevamo dire io e la Rosa è un caso. E non si poteva dizer che aconteceu por acaso.
É a Jone, que era fisioterapeuta de Dom Jussani. A primeira coisa que me impressionou foi a maneira como ele se levantava de manhã. Era comovente. Ele se levantava à espera dos acontecimentos que iriam ocorrer e dos quais, apesar da idade avançada, poderia aprender. Ele me disse: Jone, abra a janela, porque temos que perceber o que temos de aprender hoje. Depois de vários dias a ouvi-lo repetir essas palavras, um dia perguntei-lhe: mas o que é que temos de aprender? Que todo este dia nos é dado para o conhecer e amar. Obrigada a todos, bom trabalho, bom final de semana.